cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz e a alegria de Cristo ressuscitado esteja presente em cada coração. Celebramos hoje, nesta Santa Eucaristia, a segunda semana da Páscoa. Que possamos pedir ao Espírito Santo que vá aquecendo nossos corações para essa santa celebração. Iniciemos com o canto de entrada. Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Queridos irmãos e irmãs, todos que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação e também pelas redes sociais, que possamos nesse momento nos colocar diante do altar do Senhor com a gratidão e também com as nossas intenções, nossos pedidos, que vamos aqui nesta celebração eucarística unido como igreja, com a igreja, mas no coração de Deus, celebrar o mistério da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos esta santa celebração saudando a Santíssima Trindade, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, se aclamar, Deus trinos de amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A antífona de entrada nos convida nesse dia, queridos irmãos e irmãs. Ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, abrindo-lhe o caminho e habitando entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os céus. Aleluia. Peçamos a Deus perdão pelos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Intenções para esta Santa Missa. Em ação de graça pelo aniversário de 15 anos de Jailene Laís de Souza da Costa. Também pelo aniversário de Rosiane Aires, 23 anos. Rezemos também pelos nossos falecidos, pela alma de Maria de Nazaré Bezerra, 9 anos, Maria de Nazaré Loureiro, Benedito Barbosa dos Santos, Fernando Monteiro da Cunha e José Maria Barbosa da Cunha. Coloquemos também, junto com essas intenções, os nossos enfermos, aqueles que nos pedem orações e aqueles que vivem e passam dificuldade nesses tempos difíceis. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instruístes na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vos ensinais em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tomar responsáveis pela morte desse homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus, antes que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vos mandastes pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disse: Somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele voltou a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamou o justo, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muito mais se abate sobre o justo, mas o Senhor de todo, ele os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Cristo é
convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, adentrando um pouco mais nesta segunda semana da Páscoa, vamos nessa dinâmica que nos dá a liturgia de ver em Jesus tudo aquilo que o Antigo Testamento e também os profetas anunciaram. Jesus, nesses dias, vem nos falando as coisas que Ele dará a conhecer desde o Pai. Fala que Ele é a luz, fala que devemos nascer da água e do Espírito. E assim hoje, nesta quinta-feira, 23 de abril, nos fala claramente que Ele veio do alto. Aquele que vem do alto estará acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. O Senhor nos convida e também fala aos discípulos e a todos no intuito e no desejo de conquistar todos para Deus. É claro que nem todos vão aceitar sua palavra, muito menos a sua pessoa. Por isso que Jesus vai, em muitos, tocar o coração, de alguma forma vai inquietá-los para ir um pouco a cada dia, o seguindo a cada tempo, e descobrindo em Jesus até o ponto de confessá-lo que Ele é o Senhor, como fez Pedro, como fez outros. A confissão de Pedro, por um momento: quem dizes que eu sou? Muitas vezes eles já sabiam o que a gente, a população falava de Jesus, mas eles mesmos não tinham parado para dizer: tu és o Filho de Deus. E é Pedro quem vai, por um momento, desde a graça de Deus, dizer que ele é o enviado do Pai. Mas esse processo de confessarmos realmente que Jesus é o enviado do Pai leva tempo. E mesmo assim os discípulos, enquanto não chega a hora, Jesus morre, é ressuscitado pelo Pai, e aí é que também vai se completar esse tempo realmente de acreditar, de ver que ali está o Filho de Deus, porque nele foi cumprido tudo o que a Escritura havia anunciado. E esse processo também de conversão, queridos irmãos e irmãs, acontece com cada um de nós. Alguns, a gente sabe que se convertem mais rapidamente, abraçam a fé
e essa fé, que é aquilo que vai ser o mais essencial, mais profundo, mais verdadeiro, essa fé em Jesus. Olha só o que nós vamos descobrindo com essas leituras desse tempo. Que nós não professamos uma fé em uma ideia, em uma ideologia, mas aquele que nós anunciamos é um homem, Jesus de Nazaré. Por um lado, parece ser mais fácil, porque se pode ouvir, os discípulos puderam ouvir, puderam tocar, comer com ele, viram Jesus se alegrar, chorar, mas em definitiva, o que vai realmente ser o definitivo na vida dos discípulos é a ressurreição. Porque enquanto estava o silêncio do sepulcro, eles estavam com medo, inclusive trancados. É a ressurreição que vai despertar novamente, retomar aquele processo lá que Jesus tinha iniciado com eles desde quando chamou pelo nome na beira do lago de Genezaré, que chamou Mateus lá, o cobrador de impostos, aquele que fez e pediu para que Zaqueu descesse da árvore, que naquela noite ia ficar ali na sua casa, aquele que perdoou pecados, aquele que salvou a pecadora, enfim, aquele que passou fazendo bem. E os discípulos só vão realmente entender isso quando Jesus abre sua mente com a ressurreição. É o Jesus ressuscitado que vai dar a certeza de um tempo novo. Queridos irmãos e irmãs, e nós vivemos esse tempo. Quantas coisas nós começamos a viver no tempo da Quaresma, não só a situação do coronavírus que estamos vivendo, essa pandemia que já tirou tantas vidas, que tantas famílias sofrem, que tanta dor já no seio de muitas famílias, e que está causando todo, esse medo, esse temor, ao ir chegando também, aproximando de muitos lugares, de muitas cidades, de muitas famílias. Os discípulos também passaram por isso. A vida do povo de Israel não era um bom momento no momento que Jesus veio. Mas aquele que acredita, aquele que permanece fiel à vontade de Deus, vencerá. Isso nos ensina a primeira leitura. Quando os discípulos estão levando a boa nova, estão pregando essa fé em Jesus, essa fé naquele que passou fazendo bem, mas que ressuscitou, aonde os discípulos dizem às autoridades: esse que vocês mataram, esses que vocês condenaram e mataram, é esse que nós anunciamos, ele ressuscitou, o Pai ressuscitou. A primeira leitura nos relembra todo esse processo que foi anunciado o Messias. Levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasse em nome de Jesus. Diante disso, os discípulos, apóstolos vão dizer: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Os apóstolos dizem o necessário, fazem com que as autoridades civis e também religiosas do tempo, porque é o Sinédrio, são pessoas que, esse tribunal que não só dita as regras da religião, mas também da política, do social. E é diante dessas autoridades, da corte maior de Jerusalém, que os discípulos vão enfrentá-los, dizendo a eles o que aconteceu e o que está acontecendo. E o mais bonito de hoje, o que para nós deve ficar realmente cravado em nosso coração e nossa alma, é que é preciso obedecer a Deus antes que os homens.
Queridos irmãos e irmãs, nós só vamos dar testemunho da forma que deram os primeiros discípulos e apóstolos, se realmente nós estamos convencidos e se realmente nós acreditamos que Deus ressuscitou Jesus e que o Espírito Santo enviado no dia de Pentecostes está em nós, caminha conosco, que Ele caminha, está em nós, nós é que muitas vezes não acreditamos, nossa fé muitas vezes ainda é pequena, ainda esfria a nossa fé, nos momentos de dificuldade, no momento de perseguição, a gente quer sair correndo, nós não queremos dar testemunho diante das autoridades hoje, seja ela qual for, seja dentro de uma sociedade laica, uma sociedade que não quer caminhar com Deus, uma sociedade que já tirou primeiramente Deus do seu meio, depois começou a tirar Jesus, hoje quer tirar o Espírito Santo e tudo aquilo que é religião. Nós vivemos num tempo que, se a gente for olhar para trás, com o Renascimento, com o início da filosofia moderna, o que quis tirar daquele tempo da Idade Média? O Deus. E depois, com isso, Jesus, o ressuscitado, mesmo com o nascimento de outras religiões cristãs. Como se não bastasse, com Nietzsche e outros pensadores ateus que querem tirar Jesus do meio, em nossos tempos querem tirar o Espírito Santo, querem tirar a religião, seja ela a católica ou as outras que são religiões cristãs. Tirar Deus completamente, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje, na sociedade que vivemos nesse tempo, temos que ter a coragem, mas uma coragem imbuída da fé, revestida do ressuscitado e na força do Espírito de Deus, para podermos, com a nossa vida, não só com nossas palavras, mas com as nossas atitudes, com a nossa vida, dar testemunho desse amor de Deus pela humanidade que veio para salvar a todos, até aqueles que o mataram ou o crucificaram. Jesus veio para salvar a todos, não é só aqueles que diz Jesus, 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 ou Senhor, Senhor, Senhor. Todo o coração de bondade, todo homem e mulher que caminha pelo caminho reto da bondade, da solidariedade, da comunhão, do respeito, da tolerância, esse já está optando por Jesus, optando por Deus. Que o Espírito Santo nos ajude, nos conduza, nos dê coragem e ânimo, para assim podermos continuar testemunhando o amor e a misericórdia de Deus na pessoa do ressuscitado. Anunciar a boa nova é anunciar Cristo, que viveu, que morreu, mas que ressuscitou. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos vivos, como diz Jesus. Esse é o Deus de Jesus. Esse é Deus, esse é o Jesus, Filho de Deus, que nós devemos anunciar, que não ficou no sepulcro, que venceu a morte e que caminha conosco, com todo aquele que se deixa conduzir por Ele, para levar também a boa nova aos irmãos e irmãs. Façamos um momento de silêncio, peçamos a Deus, na força do seu Espírito, que Ele sempre nos renove e que aumente a nossa fé, para podermos assim não desfalecer diante das perseguições, diante das dificuldades que vêm sobre nós, nesses tempos que não são tempos tão favoráveis para pregar o Evangelho, para levar a boa nova. Mas como verdadeiros discípulos e discípulas, devemos continuar levando a boa nova a toda criatura. Queridos irmãos e irmãs, vamos nesse momento com toda a igreja e desde o nosso coração, desde o mais profundo, elevar as nossas preces ao Senhor. Em cada invocação vamos responder: cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Por nosso Santo Papa Francisco, para que seja sempre fortalecido na fé, rezemos ao Senhor.
Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Pelos agentes de pastorais, para que seu testemunho produza frutos em todos os setores que atuam, rezemos ao Senhor. Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Inspirai, Senhor, nossos bispos reunidos em assembleia junto ao Santuário Nacional de Aparecida, a fim de que sejam mensageiros do amor e instrumentos de vossa paz, rezemos ao Senhor. Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Pelos professores, para que seus esforços em prol da educação sejam dignamente reconhecidos e respeitados, rezemos ao Senhor. Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Rezemos também pelos nossos aniversariantes, tanto do dia 22 de ontem, como hoje, dia 23. Jailane Laís de Souza da Costa, 15 anos. Também pelo aniversário, pela vida, aniversário de Rosiane Aires, 23 anos. Para que o Senhor derrame sobre elas sua graça, sua bênção, elas possam caminhar nos passos do ressuscitado a cada dia, na fidelidade e na obediência, com alegria, rezemos ao Senhor. Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Rezemos também pelos nossos falecidos, pela alma de Maria de Nazaré Bezerra, Maria de Nazaré Loureiro, Benedito Barbosa dos Santos, Fernando Monteiro da Cunha e José Maria Barbosa da Cunha, para que o Senhor perdoe seus pecados e que todos eles e elas estejam contemplando da felicidade eterna no céu, rezemos ao Senhor. Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Por todos os enfermos, por todos aqueles que passam por dificuldade, todos aqueles que sofrem nesse momento, para que a misericórdia de Deus chegue até eles, que o Senhor Deus derrame suas graças e suas bênçãos e que possam recuperar a saúde do corpo e do espírito, rezemos ao Senhor. Cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos nesse momento ofertar o de melhor que temos, mas também tudo aquilo que nós não podemos. Coloque diante do Senhor, aqui no altar, sua oferta, mas a sua vida. Peça a Ele também que aumente a sua fé, que aumente nossa fé, para diante desse mundo secularizado, sabermos testemunhar o amor de Deus e que Ele caminha conosco. Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem Em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste digno de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Dom Evaristo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, hoje em especial pelos nossos falecidos, Maria de Nazaré Bezerra, Maria de Nazaré Loureiro, Benedito Barbosa dos Santos, Fernando Monteiro da Cunha e José Maria Barbosa da Cunha. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja. Com São José, seu esposo, com santos apóstolos e mártires, Santo Agostinho, Santa Mônica e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com amor e confiança, vamos rezar a Deus por nós, pelos nossos irmãos e irmãs, por aqueles que nos pedem orações, por todos os enfermos, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus, na paz do ressuscitado. Que esse momento da paz, que cada um, desde o ambiente que esteja, não precisa tocar na mão, não precisa abraçar, mas sim um sorriso, uma reverência. E desde aqui a gente deseja essa paz do ressuscitado, que leve a vida, que leve a saúde, que leve a alegria a todos os nossos irmãos e irmãs. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, seguindo as orientações, nesse momento da comunhão, um momento íntimo com o Senhor. Faça a sua comunhão espiritual. Tenha esse momento de intimidade com o Senhor, pedindo a Ele, nesse dia, para podermos testemunhar
é preciso estar alimentado da oração, da sua palavra e da Eucaristia. Que Ele nos fortaleça e ao mesmo tempo aumente a nossa fé. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viverei até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindos de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da bênção final, queremos continuar avisando a todos os nossos colaboradores, pessoal da oferta, que dão sua oferta, o dízimo, aqueles que colaboram na nossa igreja, na nossa paróquia, que podem vir, trazer a sua oferta, o seu dízimo, sua colaboração na secretaria paroquial, que está abrindo, que está funcionando, pela parte da manhã até meio-dia, de segunda a sábado, para que a gente possa, como paróquia também, fazer frente àquilo que a paróquia tem, nossas responsabilidades. Então a gente convida, pede a todos que, embora a igreja esteja fechada, as celebrações são fechadas, no mínimo, para poder levar a vocês tudo isso, mas a vida continua e nós temos que ser responsáveis com os nossos compromissos, compromissos da paróquia. Então a gente pede nossos colaboradores que nos ajudem a fazer frente também àquilo que a paróquia já tem. E também é o que vocês oferecem, que vocês dão, é justamente isso que a paróquia pode ajudar aqueles que mais necessitam. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Na intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor e Nossa Senhora vos acompanhem. Graças a Deus.